Olá a todos, meu nome é Anderson, sou estudante do curso de licenciatura em inglês, né, da Unicel, e essa daqui é a socialização do meu projeto de ensino. Área de concentração de ensino de língua inglesa e o título Mídias digitais como ferramenta de ensino da língua inglesa. Resumo, né? Esse trabalho ele tem o objetivo de apresentar as mídias digitais como uma forma alternativa de ensino da língua inglesa. Então, ele vai trabalhar a questão da motivação do aluno, fazendo com que ele fuja mais das aulas tradicionais, né, aquela aula expositiva, e o professor vai trazer recursos que vão fazer com que o aluno até interaja mais na aula e se interesse mais pela aula, né? Esse trabalho também, ele vai contar também com a pesquisa no Google Trends, que ele vai mostrar justamente o interesse, né, quanto a gramática da língua inglesa, e uma das ferramentas que eu escolhi, que no caso é o Duolingo, né? Eu vou explicar mais para frente o que é o Duolingo. Palavras-chave: ensino, inglês, cultura, mídias e tecnologia. Introdução, né? Então, é o seguinte, esse trabalho eu vou começar um pouquinho falando da questão da contextualização histórica, vou falar da importância desse recurso, né? Porque, por exemplo, nós passamos por um período de pandemia e nesse período as aulas tiveram que ser paradas, né? Então, para que o ensino continuasse, a- as mídias digitais foram uma ferramenta muito importante, né? Então, por exemplo, os professores puderam utilizar softwares de encontro para dar aulas ao vivo para os alunos, puderam gravar vídeos e hospedar em sites como, por exemplo, o próprio YouTube, para os alunos assistir aquela aula, depois fazer algum tipo de exercício e assim por diante. Então, essas ferramentas elas vão realmente ajudar muito, tanto o professor como o aluno, né? E aqui, na minha disciplina de estágio, eu trabalhei mídias digitais também, porém, limitado a séries, filmes e programas de TV, em que o aluno ele vai estar aprendendo a língua inglesa e também aprendendo um pouco sobre uma determinada cultura, né? Como, por exemplo, eu citei o exemplo da série dos Vikings, que nela ele vai falar um pouco sobre justamente esse período do surgimento da língua inglesa e algumas evoluções que ela teve, né? Mas ela vai falar da questão do contexto histórico, não com enfoque da língua inglesa, né? Fundamentação teórica. Aqui são as citações que foram escolhidas do trabalho, né? De acordo com o Pederson. O fenômeno World English diz respeito à variedade de uso da língua inglesa e está prevalecendo em comunidades internacionais, incorporando dialetos locais com vocabulários regionais e acentos diferenciados. O conceito de língua franca significa sistema linguístico que serve para falantes de diferentes línguas maternas se comunicarem. Aqui é o seguinte: como o inglês se tornou uma língua global, né? Várias comunidades vão estar falando o inglês, mesmo que não seja a sua língua materna, e eles vai estar incorporando um pouco da cultura desse povo na língua. Então, a língua ela também vai passar por uma transformação, né? Por isso que falo do World English, né? As formas, as variações do inglês, né? Gehlen fala que a motivação extrínseca é aquela cujos fatores são variados e vem de fora, por exemplo, passar em um exame, conseguir uma promoção de trabalho. Fala também que é a intrínseca em relação com o individual, ou seja, aqueles que querem aprender a língua inglesa por satisfação pessoal. Que é justamente isso aqui que é o que a gente quer que o aluno aprenda inglês porque ele está gostando de aprender a língua, porque ele vai ter interesse. E justamente as ferramentas, né, essas ferramentas vão causar essa motivação no aluno, né? Segundo Albert, a linguagem é o principal meio de comunicação entre as pessoas no mundo social e tudo que produzimos através de nossa linguagem verbal e não verbal transmite uma realidade cultural.
Então, a língua é uma forma de transmitir a cultura, né? Metodologia, né? Aqui foi feita a pesquisa de campo, né? Foi feita através de acompanhamento de professores, foi feita entrevista. A outra, a outra pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica, né? Justamente para levantar conceitos, validar meus argumentos. E a pesquisa no Google Trends, né? Que foi justamente para mostrar esse interesse em relação à gramática da língua inglesa e o Duolingo, né? Resultados e discussões, né? Um dos resultados que eu observei foi o seguinte: o professor até conhece, né, as mídias e tem interesse em aplicá-las, às vezes, em sala de aula, porém os recursos da escola são limitados. Às vezes, a escola não tem um projetor com multimídia para o professor passar um vídeo, às vezes, até tem um laboratório de informática, mas não é o suficiente para todos. Não tem, por exemplo, recursos móveis como tablet, essas coisas. E isso aí limita também que o professor aplique essa metodologia. E também, o aluno também, ele também tem que ter a ferramenta, né? Então, por exemplo, se ele estiver no ensino à distância, ele vai precisar de um celular legal, com conexão de internet, um tablet, um computador, para poder assistir uma aula, para poder ver um vídeo, para poder, por exemplo, utilizar esse aplicativo, o Duolingo, né? O que é o Duolingo? O Duolingo é um aplicativo para você aprender vários idiomas, né? No caso aqui, como eu peguei a língua inglesa, né? Então, nele ele vai aprender também sobre a gramática, vai aprender vocabulário, ele vai aprender regras de combinações das palavras, vai aprender a formar frases. E também outra coisa muito interessante é que ele vai aprender também a pronunciar, né? Ele tem determinadas atividades que ele vai pedir que o aluno pronuncie para saber se a pronúncia está correta. Então, isso é muito interessante porque o aluno vai saber realmente se ele está pronunciando correto ou não e ele vai ficar exercitando aquilo, né? Então, vamos lá. Aqui é a pesquisa do Google Trends. Essa linha azul representa a gramática da língua inglesa e a linha vermelha do Duolingo, né? Então, isso aqui é baseado em quantidade de pesquisas que foram feitas nesse período, né, que é de início de 2006 e final de 2021. Nós podemos observar que começa com o maior número de pesquisas quanto à gramática, né, e a partir do final de 2011 para início de 2012, o Duolingo ele alavanca, né, que é justamente quando ele foi criado. Então nós podemos observar que a partir do momento que ele foi criado, aconteceu que as pessoas tiveram mais interesse em pesquisar sobre o Duolingo do que a própria gramática. Aqui outra coisa interessante, essa divisão quanto ao mapa, né? Nós podemos ver, né, vermelho Duolingo, azul gramática, que nas Américas o Duolingo prevalece, né? Já por exemplo, nessa região da Europa, né, prevalece ainda a gramática, né? E a gente pode ver que o Brasil está aqui, ó, em terceiro lugar, perdendo somente para a Venezuela e a Colômbia quanto a essa quantidade de pesquisas, né, e vai demonstrar a tendência de interesse no Duolingo. Conclusão, né? Com esse trabalho a gente pode concluir que o professor ele tem interesse em aplicar uma aula que vai motivar o aluno, ele tem interesse em aprender sobre as mídias e utilizar as mídias, porém os recursos tecnológicos da escola são limitadores, né? Na maioria das vezes, né? E como eu falei anteriormente, também o aluno ele precisa ter o recurso. Então, se o professor tiver o recurso, o aluno não tiver, não tem como fazer acontecer, principalmente quando se trata de ensino à distância. Então, precisa ser investido nessa questão de modernizar as escolas, então se tornar, fazer com que esses recursos sejam de fácil acesso, né? Então, questão de baratear esse tipo de produto para fazer com que o aluno também possa comprar, caso a escola não possa fornecer. E outra coisa que a gente pode observar também na pesquisa é que no Brasil, né, tem muito interesse em aprender inglês através desses métodos alternativos.
E como a gente viu no caso da pesquisa aqui do Google Trends, né? E o Brasil está em terceiro lugar na quantidade aqui de pesquisas, né? Em relação ao Duolingo, né? O Duolingo praticamente prevalece em relação à gramática, né? Não estou dizendo que o Duolingo vai ser mais importante que a gramática, né? Só estou mostrando números, dizendo o interesse que as pessoas tiveram ao longo desse tempo. Claro que a gramática vai continuar sempre sendo importante, né? Apesar que até próprio dentro do Duolingo você pode aprender também a gramática, né? E aqui, para finalizar aqui as referências, né? Eu sempre gosto de utilizar bastante os livros das disciplinas, porque eu posso retornar, enquanto eu estou lendo ali, pesquisando sobre o que eu quero, eu vou estar revendo assuntos que eu vi, às vezes até no início da graduação, né? Então, eu acho que isso é muito importante também para o aluno. Então, pessoal, isso é esse aqui, de uma forma bem resumida, né? Do meu projeto de ensino, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e obrigado pela atenção de vocês.